Hoje iremos falar sobre a epilepsia na terceira idade. A epilepsia é uma condição neurológica comum em idosos, sendo a terceira mais frequente após o AVC e a demência. A epilepsia em idosos pode ter características específicas como espasmos e contrações musculares em todo o corpo, espasmos breves e bruscos, salivação excessiva e respiração ofegante, o olhar fica fixo e falta comunicação. Percepção de si distorcida, perda do controle ou consciência de seus movimentos, tontura, formigamento, convulsões que podem ser associadas a sintomas de envelhecimento, como problemas de memória, movimentos incomuns e confusão. Em caso de percepção de algum dos sintomas citados, procure um médico neurologista. O diagnóstico de epilepsia pode ser feito por meio de exames de imagem, como a ressonância magnética, que identifica tumores, e o eletroencefalograma, que monitora os impulsos elétricos do cérebro. Fármacos associados ao tratamento da epilepsia. Levetiracetam, anticonvulsivante muito indicado para idosos, pela sua ação não impedir a ação de outros medicamentos normalmente utilizados na terceira idade. No entanto, pode induzir ansiedade e irritabilidade em alguns pacientes. Esses efeitos no humor devem ser monitorados de perto, especialmente nas primeiras semanas de tratamento. Lamotrigina não prejudica a função cognitiva e pode até melhorar certos aspectos da cognição em alguns pacientes. Perfil favorável em termos de cognição e humor. Ela estabiliza o humor, é útil em pacientes com comorbidades psiquiátricas, porém, é imprescindível o acompanhamento médico para observação de erupções cutâneas, insônia, sonhos vívidos, pesadelos e tremor. É essencial ajustar a dosagem para evitar o aparecimento de erupções cutâneas, começando com doses baixas e aumentando gradualmente. Lacosamida não demonstram impactos negativos significativos na cognição ou no humor dos pacientes. Porém, requer atenção especial devido aos seus potenciais efeitos cardíacos. Requer monitoramento cardíaco regular, especialmente em pacientes que utilizam outros medicamentos que afetam a condução cardíaca. Oxcarbazepina induz queda de sódio, sonolência e confusão, especialmente em pacientes idosos. A incidência de hiponatremia pode chegar a 20% em pacientes acima de 65 anos. O risco de vertigem associado à oxcarbazepina é uma preocupação significativa em pacientes idosos, por aumentar o risco de quedas. Além disso, pode afetar o metabolismo ósseo, um fator importante a ser considerado em uma população já propensa à osteoporose. Carbamazepina. A carbamazepina é conhecida por seu efeito estabilizador do humor, o que pode ser benéfico para pacientes com comorbidades psiquiátricas. No entanto, assim como a oxcarbazepina, a carbamazepina está associada a um risco aumentado de vertigem e quedas em idosos. A metabolização hepática pode afetar o metabolismo ósseo e lipídico, exigindo monitoramento regular desses parâmetros. As interações medicamentosas são uma preocupação significativa com a carbamazepina, devido à sua capacidade de induzir enzimas hepáticas. Topiramato, conhecido por seus potenciais efeitos negativos na cognição e no humor. Estudos demonstram que pode prejudicar a concentração e a memória. Pode ter efeitos adversos no humor, incluindo depressão e irritabilidade. Outros efeitos colaterais incluem nefrolitíase, perda de peso e sonolência. Devido a esses riscos, o topiramato geralmente não é considerado uma opção de primeira linha para pacientes idosos, a menos que outros medicamentos tenham falhado ou sejam contraindicados. Fenitoína, um dos antiepilépticos mais antigos, é conhecida por seus potenciais efeitos negativos na cognição e no humor. Estudos indicam que pode afetar a velocidade de processamento cognitivo, a memória, a metabolização hepática, o risco aumentado de interações medicamentosas. Risco de intoxicação é uma preocupação significativa, exigindo um monitoramento cuidadoso dos níveis séricos. Também pode afetar o metabolismo ósseo e o lipídico, aumentando o risco de osteoporose e alterações do perfil lipídico. Devido a esses riscos,
O uso da fenitoína em idosos deve ser cuidadosamente considerado e monitorado de perto.